criatura que muita gente fala que ele é bom, que ele é ruim, que ele tem os seus julgamentos, né? E as suas coisas. A gente fala dele para te responder. Tá? Consegue ver? Beleza. Então, eu vou falar sobre Deus. Esse ser superior que está em algum lugar dentro de nós e acima de nós. Deus, ele é considerado a inteligência suprema. Ao longo da história da humanidade, a ideia ou a compreensão de Deus assumiram várias concepções. Então, Deus ele tem vários atributos, tem várias definições, né? Em cada fase da nossa evolução, deram uma característica para Deus. Em todas as sociedades e grupos que já existiam, desde as primitivas formas pré-clássicas das crenças provenientes das tribos da antiguidade, até os dogmas das modernas religiões da civilização atual. Então, desde os primórdios, né, dão-se atributos a Deus. Em alguns momentos ele vai ser muito ruim, em outros momentos ele vai ser muito bom. Então, ao longo da história, foi tendo esses atributos, né? Numa comparação, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, é: o que é Deus? E aí os Espíritos, porque o Allan Kardec, ele teve a inspiração, a intuição e a decodificação, né, as mensagens através dos espíritos superiores. E a primeira pergunta dele é: que é Deus? Ele não pergunta o que, ele não pergunta quem, nem qual, nem nada. Que é Deus? E os espíritos responderam para ele: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas a gente sempre pergunta: quem é Deus? Achando que ele é uma pessoa, um animal, alguma coisa, algum ser assim, né? E a gente busca nele, né, as formas, ações e atributos humanos. Por quê? Porque a gente ainda não consegue imaginar 100% como é Deus, mas a gente sabe que ele existe, né? Por ser a nossa visão humana limitada e por termos conhecimentos dogmáticos, porque os dogmas são os preceitos que vêm da Igreja Católica, do budismo, lá e tudo mais. Então, cada religião ele vai ter um atributo, então esses são os dogmas. Então, de acordo com os conhecimentos dogmáticos, né, recebidos, que a gente vem de uma base católica, né, nós concebemos Deus de uma maneira antropomórfica. O que é isso? A gente acha que ele tem características humanas, né? E nessas circunstâncias ainda se acrescenta um outro fator, né? Que é a lei natural de adoração. Tem umas historinhas aqui que eu vou estar falando para vocês. A lei natural de adoração, que é o sentimento inato em todas as criaturas, porque a gente sempre vai adorar alguma coisa. A gente adora Nossa Senhora, a gente adora o Sagrado Coração de Jesus, a gente adora Jesus. Então a gente ainda necessita ter a visão, né, de um ser, de alguma coisa, para a gente poder se inspirar. Todos compreendem que existe acima deles um ser supremo. Então, até mesmo acima de Jesus, tem Deus. A ideia geral de Deus, a ideia, né, que a gente tem, para a maioria dos crentes, todos nós somos crentes, porque nós acreditamos em Deus, a gente acredita em Jesus, a gente acredita nas coisas que acontecem, só nós somos crentes, né? Porque é evangélico, que é crente, ou é lá da congregação que é crente. Todos que acreditam em Deus somos crentes. Tá? O conceitua como um super-homem,
como o assentado acima das nossas cabeças, presidindo os nossos atos. Deus é o absoluto e nós não o compreendemos. Isso aqui é a definição de Camille Flammarion. Como Deus da natureza. Então, lá nos primórdios, na época de Moisés, aquela terra, a humanidade estava numa bagunça imensa e precisou-se trazer a imagem de um Deus rústico, de um Deus vingativo, de um Deus que causava medo para aquelas pessoas daquela época, que a gente não sabe se a gente estava lá, naquela época de Moisés lá também, passando pelo nosso superprodutivo, passando por isso. Então criou-se essa ideia de Deus sentado lá na sua cadeira, lá no céu, vendo quem é bom, quem não é, mandando para o céu, para o inferno e tudo mais. Nos primórdios da humanidade, a divindade estava na natureza, nos raios, nos trovões. Os índios, feito pão, nasci, Deus da chuva, Deus do sol, Deus de tudo, qualquer coisa. Então estavam na natureza. Os mais esclarecidos já possuíam a consciência da sua fragilidade, aprendendo a curvar-se diante daquele que os pode proteger. Então qualquer ser da natureza que eles achavam que poderiam protegê-los, eles venerariam. A doutrina espírita já define Deus a partir das causas e do efeito. O nada não poderia produzir coisa alguma. Então, para nós da doutrina espírita, a gente já tem uma outra visão, através da causa e o efeito, porque não tem como nada transformar-se em nada. Pela palavra, então, definimos que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E pela grandeza do efeito se julga a grandeza da causa. Ou seja, neste momento, nós estamos buscando Deus na origem, pela razão, pelo nosso ensinamento, pelo conhecimento que a gente já tem. Aí a gente tem algumas. A gente tem algumas ideias, de como a gente conhece Deus. Deus, segundo Moisés. Então, durante toda a história da humanidade, algumas pessoas foram classificando, dando atributos para Deus. Moisés, lá nos primórdios, ele definia Deus como terrível, cruel, sob a forma humana, aquele que castiga, que é vingativo, que é implacável. O Deus de Moisés, ele era para ser temido, não para ele ser amado. Por quê? Porque as pessoas naquela época, como eu te falei, estavam passando por muitas turbulências, era dentro por dentro, por hoje. Aí Moisés recebeu através do dom mediúnico os 10 mandamentos. Então ele tentou colocar uma ordem ali naquela situação em que ele se encontrava. Mas, conforme foram surgindo os estudiosos, os filósofos, os pensadores, eles também tiveram as suas definições para Deus. Para Sócrates, Deus é a razão perfeita. Então Deus é perfeito para Sócrates. Para Platão, ele tem a ideia do bem. Então Deus é bom, Deus é ótimo, maravilhoso. Para o Aristóteles, Deus é a perfeição absoluta. Então Deus é perfeito em todos os aspectos. Já para o Cristo, Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso. Ele é Pai que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos. Deus é para ser amado e não temido, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus pegou todos os 10 mandamentos e só fez esses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E ele foi tão soberanamente bom e justo que mandou o seu filho para a terra para ver se as pessoas
pessoas daquela época, a humanidade mudasse, né? Não através das brigas, das guerras, violência, todo por outro, por dentro, mas sim através do amor. Né? Mandou a perfeição de Jesus. Já para o Allan Kardec, o Allan Kardec, ele vai achar assim que Deus é um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. Para isso, ele acha, né, o Allan Kardec, é o fluido universal, é a vida, né? É a vida. Então ele vai estar em toda a criação, criador de tudo e de todos. Longe de nós materializarmos a divindade, destinam-se esta comparação a dar uma ideia mais exata do que das que apresentam debaixo de uma figura humana. Então, por um Kardec, ele é a essência divina. Ele não tem figura humana, ele não tem figura animalesca, de nada. É um fluido, né? Não tem forma. Já para Leon Denis, que é um outro estudioso, Deus é a inteligência soberana, é a unidade universal, qual imenso foco onde todos os seres vêm a unir a força, a luz e a vida necessária para os guiar na senda dos seus destinos. Então, para Leon Denis, é a inteligência suprema, porque através dele se criou todas as coisas, né? E é onde a gente vai buscar a força. A gente vai buscar a nossa força em Deus, em Jesus, em Deus, para a gente poder seguir adiante na nossa vida. Se não fosse Deus, onde que a gente vai? Para Camille Flammarion, que também é uma outra estudiosa, é a força inteligente universal e invisível que se encontra na natureza, comandando, ordenando e construindo sem cessar, agindo eternamente. Podemos encarar Deus como pensamento imanente e inatacável. Então, para Camille, Deus está na natureza. Deus, ele comanda, ele manda tudo, porque ele chove, porque ele manda, ele neva, porque ele manda, dá uma ventania, porque ele está no comando de tudo isso. Já para Emmanuel, ele diz assim: não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vida. Nós ainda não possuímos a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Isso está no livro Fonte Viva. Para Emmanuel, a gente não tem a inteligência, né, suficiente ainda, o conhecimento suficiente ainda para conhecer todos os atributos de Deus. Nem imaginar assim o que é o ser Deus, né? Então a gente tem todas essas definições e aí a gente faz, né, aquela que a gente acha que é melhor para nós. É o ser da natureza, é o que comanda tudo, é a inteligência suprema, tudo. Então, por isso que tem várias definições, para a gente poder entender, porque de acordo com os espíritos superiores, não pode ser tudo revelado para nós, porque a gente ainda não tem entendimento e não tem a evolução para entender certas coisas do espiritismo, né? Aí, na pergunta número 3 do Livro dos Espíritos, tenta-se definir Deus como. Lá na pergunta número 3 do Livro dos Espíritos, tenta definir Deus como. Poderíamos dizer que Deus é infinito? Definição incompleta, porque aqui o Allan Kardec, junto com vários estudiosos, fizeram várias perguntas, né, aos espíritos superiores e eles foram lhe dando as respostas. Então, a resposta dos espíritos, né? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito
definir é tomar atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Então aqui vai estar explicando através do livro dos Espíritos que a gente não tem, né, a inteligência suficiente ainda para ter o conhecimento de Deus. Deus é eterno, não teve fim ou começo, pois senão teria que ter sido obra de alguém. Então Deus, ele não foi feito por ninguém, né? Ele é uma bola para a gente pensar, né? Como que surgiu Deus, né? Como? Nasceu de quem? Né? Então a gente não sabe isso. Ninguém chegou e falou Deus nasceu assim, fez assim, porque a gente não consegue, né, absorver isso daqui. Pois senão teria que ter sido obra de alguém. Deus é infinito em suas perfeições, porém não é o infinito. Ele não tem começo, não tem fim, não tem meio, ele só existe. E a gente sabe que ele existe porque nós estamos aqui respirando esse ar aqui. Se não tivesse o ar, a gente não estaríamos aqui, né? Desta forma, devemos entender como infinito sua capacidade e atributos. Na questão 11 do Livro dos Espíritos, se pergunta: será dado algum dia ao homem compreender o mistério da divindade? Isso que eu acabei de falar. Algum dia a gente vai ter a oportunidade de saber sobre Deus, né, sua divindade? Resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, quando a gente não estiver mais nesse corpo, estiver um pouco mais evoluído do que nós estamos hoje, provavelmente a gente possa chegar até Deus. Porque nada no universo acontece sem que Deus o permita. Nós estamos aqui porque Deus nos permitiu. A gente passa pelas coisas na nossa vida porque Deus permitiu. Então, nada nessa terra, nessa vida, é por acaso. Tudo está planejado. Tá? E aí, temos algumas provas da existência de Deus. Como é que você sabe que Deus existe? Pelas provas da sua existência. E quais são essas provas? Para provar a existência de Deus, basta, portanto, olhar para a sua obra. Né? Nós aqui, né? Para a sua obra, que não é obra do homem. Né? E só pode ser de uma força superior ao próprio homem. Então é superior a nós. Né? Uma força suprema, dada a supremacia da obra. Observando-se o sincronismo perfeitamente absoluto do universo, porque tem primavera, verão, inverno, outono, tem as horas, tem os dias, tudo isso é um sincronismo, tudo isso funciona de uma determinada maneira para o bem, às vezes para o mal também, né? Então, esse sincronismo perfeitamente absoluto do universo, a perfeição dos nossos corpos, a harmonia e a excelência do funcionamento dos órgãos humanos, o mecanismo maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, complexo dos sentidos humanos. Dentre todas as outras coisas engenhosas da natureza, ainda nós perguntamos. Se vocês pararem para pensar no funcionamento do nosso corpo, vocês vão perceber que é uma coisa interligada na outra. Se você tiver com uma dor de dente, você não consegue trabalhar, você não consegue sair daquela sua dor, você só fica naquilo. Aí você vai começar a pensar: por que está com dor de dente? Por que está funcionando? Tudo funciona certinho. Se alguma coisinha estiver errada, o seu corpo inteiro vai responder. Vocês já pararam para pensar a máquina maravilhosa que é o nosso corpo humano, como tudo funciona direitinho? Né? Para a gente nascer, para a gente viver, o jeito, os animais, as plantas. Existem plantas nativas que vai acabando um pouco. Existe planta nativa aqui que nasceu aí, que ninguém sabe o nome daquela planta. Né? Então é esse sincronismo, as coisas funcionando tudo direitinho. Quem fez isso? Eu fui lá e falei: chove! Quanto tempo faz que nós estamos esperando chuva? Não vem. Mas lá você vai falar: vem chuva, não vem. Né? Então
Aí a gente ainda pergunta, seria tudo obra do acaso? Seria um grande lance de sorte? Ou teríamos uma causa inteligente orquestrando tudo isso? Então alguma coisa está comandando essas coisas, que não sou eu, não você, é alguém com uma inteligência suprema. A evolução do pensamento de Deus. Amará o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. O desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução, tanto a evolução intelectual, moral, do próprio ser humano. Então vem desde lá dos comecinhos para a gente chegar nessa definição hoje através dos Espíritos, de um Deus sentado no seu trono, dizendo que é bom, quem é mau, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A gente passa pelo Deus que amará o seu Deus como a si mesmo. Então já houve uma mudança, né? Fenômenos da natureza eram tidos como deuses. Então eles adoravam as plantas, adoravam-se as pedras, adoravam-se os animais, e tinha essa idolatria, né, que adoravam-se os corpos ímpios. Na questão 616 do Livro dos Espíritos, diz que Deus não se engana. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então tudo está certo. Temos as leis morais, as leis do universo material, né, as coisas. Deus dá inteligência para as pessoas fazerem as coisas, para poder ter, né, uma vida aqui nesse mundo. A gente precisa de roupa, a gente precisa de remédio, a gente precisa de cuidado. Então Deus dá essa inteligência para as pessoas buscarem, né, o melhor para isso. E quais são os atributos da divindade de Deus? Deus é eterno. Ele não tem começo, não tem fim. Se tivesse um princípio, teria saído do nada, mas o nada não existe. Por outro lado, se tivesse sido criado por outro ser, então este último é que seria o Deus. Então, se eu criasse Deus, eu seria Deus, né? Porque eu consegui criar um ser superior, maior que eu. Ele é imutável. Ele, se tivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Está lá na pergunta 13 do Livro dos Espíritos. Ele não muda, né? Imutável, ele não muda. Ele é imaterial. A sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. Ele não existe, né? Ele é um espírito, fluido. Né? Ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Então ele é imaterial. Ele é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Também está na pergunta número 13 do Livro dos Espíritos. Então, é um único Deus que existe. Ele é todo poderoso. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. Então ele não seria único. Então ele é o Todo-Poderoso, porque ele criou tudo e todos. E ele é soberanamente bom e justo. Por quê? Porque a sua sabedoria revela-se nas suas leis de amor, que regem a justiça por todo o universo. Então a justiça da terra, ela pode falhar, mas a justiça de Deus, dificilmente. Né? Porque se você está pensando aqui, que quando você sair daqui, você vai pegar o seu vizinho ali da esquina, Deus já sabe o que você vai. Deus já sabe o que você está pensando. Então, por isso que a gente tem que ter o orar e vigiar, né? Sempre manter-se vigilante nos seus pensamentos.
ser distinto? Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, disso não pode duvidar, e é o essencial. Essa pergunta 14. Confundir o Criador das criaturas é uma interpretação materialista, onde Deus e matéria se identificariam, por isso que ele não é material. Deus não é o universo, mas nele permanece em suas leis imutáveis, que lhe conferem ordem e harmonia. O escultor e a escultura não se confundem, mas permanece a ideia do escultor. Assim o Criador, Deus e a criatura não se confundem. O Criador e a criatura que somos nós. Porém, permanece a inteligência, como sendo o próprio cerne, gerador e sustentador de toda a obra. Então, Deus nos criou, né, para a sua semelhança. Agora eu vou contar uma historinha para vocês sobre como Deus é soberanamente bom e justo. Deus nunca é. Um rei não acreditava na bondade de Deus. Olha, gente, qualquer semelhança com a atualidade aqui não existe, tá? Porque vai ter um determinado momento aqui que talvez vai pensar que tem uma coisa a ver com a atualidade. Não é. É a história, tá? Vocês não sabem. Um rei que não acreditava na bondade de Deus tinha um servo que em todas as situações lhe dizia: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca é. Um dia, eles saíram para caçar e uma fera atacou-o. O seu servo conseguiu matar o animal, mas não pôde evitar que Sua Majestade perdesse um dedo da mão. Furioso e sem mostrar gratidão por ter sido salvo, o nobre disse: como assim Deus é bom? Que negócio é esse? Você falou que Deus era bom? Né? Se ele fosse bom, eu não teria sido atacado e perdido meu dedo. O servo apenas respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, eu só posso lhe dizer que Deus é bom. E Ele sabe o porquê de todas as coisas. O que Deus faz é perfeito. Ele nunca é. Indignado com a resposta, o rei mandou prender o seu servo. Tempos depois, o rei saiu para outra caçada e foi capturado por selvagens que faziam sacrifícios humanos. Já no altar, prontos para sacrificar o nobre, os selvagens perceberam que a vítima não tinha um dos dedos e soltaram. Ele não era perfeito para o sacrifício. Ele não era perfeito porque ele não tinha um dedo para ser oferecido aos deuses. Olha os deuses que a gente falou ali atrás, né? Para os deuses. Ao voltar ao palácio, mandou soltar o servo e o recebeu muito afetuosamente. Meu caro, Deus foi realmente muito bom comigo. Eu escapei de ser sacrificado pelo selvagem, justamente por eu não ter um dedo. Mas tenho uma dúvida: se Deus é tão bom, por que Ele permitiu que você, que tanto o defende, fosse preso? Ah, meu querido, se eu tivesse ido com o Senhor naquela caçada, eu teria sido sacrificado no seu lugar, pois não me falta nenhum. Por isso, lembre-se, tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Muitas vezes nos queixamos da vida e das coisas aparentemente ruins que nos acontecem. Esquecemos-nos que nada é por acaso.
e que tudo tem um propósito. Toda manhã, em toda a manhã, ofereça o seu dia a Deus e agradeça. Peça para Deus inspirar os seus pensamentos, guiar os seus atos, apaziguar os seus sentimentos e nada tema, pois Deus nunca erra. O caminho de Deus é perfeito e a sua palavra sem impureza. Ele é o caminho de todos que nele confiam, como diz em 2 Samuel 22, 31. Então é uma historinha, né, para vocês pensarem a respeito de que tudo está certo e que Deus nunca erra. Então essa foi a minha contribuição da palestra de hoje. Vocês fiquem aí com os pensamentos de vocês, dê um atributo particular de vocês para Deus, agradeço sempre por estarmos aqui e ofereça, né, o seu dia, o seu amor a Deus. Que jeito que você faz isso? Conversando com um colega, mandando uma mensagem de bom dia, cumprimentando as pessoas, através da caridade, sendo humilde, e aí por aí vai que cada um sabe dentro do seu coração o que é melhor para vocês. E Deus está aqui. Essa foi a minha contribuição na noite de hoje. Obrigada. Senhor Deus, que amor de misericórdia, nesse instante em que estamos reunidos em seu nome, nós pedimos que a energia do seu amor, do nosso Senhor Jesus, da nossa Mãe Santíssima, possa inundar esse momento nesse instante, envolvendo todos os nossos irmãos encarnados e também os nossos irmãos desencarnados que também participam conosco das nossas atividades, para que todos possam, nesse momento, receber, dentro do amor e da misericórdia de Deus, tudo o que aqui vieram buscar. Gostaríamos, nesse instante, também de envolver os nossos irmãos doentes, especialmente aqueles que se encontram nos hospitais, para que a mão amiga de Jesus alcance a cada um desses irmãos nesse instante, envolvendo nesse hábito de amor, aliviando o sofrimento de cada um deles e enchendo o coração de todos de fé e esperança de dias melhores virão. Que a paz e o amor do Cristo Jesus esteja sempre conosco, nos amparando e nos protegendo, hoje e sempre. Assim seja.